não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? No século XIX, Karl Marx criou a teoria da luta de classes. Né? Ou seja, ele diz que a luta entre as classes é constante na história da humanidade. Não é isso? Bom, o fato é o seguinte, o que é constante é a existência de classes e não a luta entre elas. Praticamente não há sociedade humana sem classes, a não ser comunidades muito pequenas. Mesmo assim, mesmo dentro de uma comunidade pequena, uma tribo de índio, por exemplo, existe uma escala de poder e essa escala não é facilmente franqueável. Você não vai tirar o cacique com 2 bofetadas na cara, você vai mandar demitir o pajé e tomar o lugar deles. Não é assim. Então nós vamos dizer, praticamente não existem sociedades sem classes. Então a existência das classes é o fator universal e ela define a própria existência da sociedade. Para chegar daí, vamos dizer, à conclusão inversa de que o que define a sociedade é a luta das classes, o sujeito já está muito louco. Porque a luta das classes ela tem que ser um fator inconstante, ela tem que ser a exceção. Porque a regra é a existência das classes. Então, como é que uma teoria dessa adquiriu tanto prestígio? Claro, não é em função da sua correspondência com os fatos, tá certo? Mas em função do apelo que ela exerce ao espírito de grupo, ao espírito corporativo, onde o indivíduo, que é, sei lá, um trabalhador, um cara anônimo, um Zé Ninguém, um coitado, ao se integrar na luta revolucionária, ele adquire uma série de vantagens. Né? A primeira é que a significação da sua vida adquire uma dimensão universal, de repente. Ele deixa de ser um átomo isolado e começa a ser um participante da grande epopeia revolucionária. Segundo, cria uma rede de contatos e de cumplicidade que lhe oferece, em princípio, proteção total ao longo de toda a sua vida, que era exatamente o que ele não tinha. Um sujeito pobre, trabalhador, ele é, por definição, o desprotegido. De repente, ele tem proteção por tudo quanto é lado. Em terceiro lugar, lhe oferece um fundamento ético para a sua conduta. E esse fundamento ético consiste no seguinte: tudo que é a nosso favor é bom, tudo que é contra nós é mal. Ou seja, voltamos à ética do Alcibíades, né, no tempo de Sócrates. Né? O que é a justiça? A justiça consiste em fazer o bem para os seus amigos e o mal para os seus inimigos. Tá certo? E isto é a definição que Carl Schmitt deu da política. Quer dizer, a política é aquele domínio onde, não sendo possível a arbitragem racional, só resta juntar os amigos e jogá-los contra os inimigos. Cumprindo, portanto, a profecia de Napoleão, que dizia que a política é o destino inevitável da sociedade moderna. Então, quer dizer, a politização de tudo expressa, então, este espírito que aparece inicialmente como um corporativismo não político, tá certo? Corporativismo ou partidarismo, dentro de uma esfera religiosa, intelectual, mas que aos poucos vai assumindo a forma desses grandes movimentos políticos. Tá bom? Então vamos parar por aí, segunda parte a gente vê umas perguntas. Então vamos lá. Nós temos aqui 2 perguntas. Na primeira, a Clélia pergunta se, ao longo da história, se não há uma luta constante entre trevas e luz. Falou, bom, eu não sei se a gente pode usar isso como um princípio de explicação histórica, mas acontece que essa luta faz parte da estrutura do próprio ser humano, individualmente considerado, e ela não teria como deixar de aparecer nos fenômenos históricos. Mas, por outro lado, nós também não podemos assim identificar primariamente trevas e luz como o bem e o mal, né? É evidente, até do ponto de vista simbólico, né? As trevas representam também o ponto de descanso. O ser humano tem certos limites e ele necessita
necessita da treva para o seu repouso. Também na natureza você tem interação constante de trevas e luz, né? Então, quer dizer, não podemos dar isso um sentido realmente maniqueísta. E trevas e luz também não são necessariamente elementos antagônicos, né? Na medida em que se alternam, que é um processo temporal normal. Mas o tipo de treva a que nós nos referimos não é nem a treva natural, tá certo? Nem corresponde, vamos dizer, ao simbolismo do claro e escuro, mas é uma atitude moral, né? Ou melhor ainda, talvez imoral, quer dizer que é a recusa de conhecimento por parte daqueles que pretendem representá-lo e que desfrutam do prestígio do conhecimento. Então isso aí é absolutamente imperdoável, quaisquer que sejam as circunstâncias. Mesmo quando a ocultação corresponda à defesa de altos interesses, como por exemplo no caso de serviços secretos e tal, ela sempre tem consequências por si mesma. Quer dizer, independente do conteúdo do que você está ocultando, né, a ocultação ela se consolida num esquecimento, e o esquecimento depois se consolida numa convicção de inexistência, o que deforma, evidentemente, todo o quadro da vida humana. E este é que é o problema. Então, os famosos males da modernidade, né, guerra, genocídios, epidemias, etc., né, até mesmo crise ecológica, se vocês quiserem, eu não vejo nenhuma maneira de tratar esses problemas sem fazer uma espécie de psicanálise da modernidade. Quer dizer, você voltar até as raízes e saber qual é a mentira esquecida na qual você ainda continua acreditando. É claro que esta ocultação toda, tal como eu a estou escrevendo, ela corresponde nitidamente à estrutura de uma neurose. Né? E na medida em que tomamos posição e defendemos nossas ideias sem levar essa coisa em conta, nós estamos contribuindo para a confusão maior ainda. Quer dizer, não é... Por exemplo, às vezes o pessoal se preocupa ou com comunismo, ou com fascismo, ou com banditismo, etc., mas as raízes remotas de tudo isso, em geral as pessoas não sondam. Mas eu vejo que aquilo que começou do jeito que começou, não podia dar outra coisa, né? Quer dizer que se existe um processo de ocultação premeditada por parte de grupos pequenos, e depois essa ocultação onde acaba se integrando na sociedade toda como um mecanismo normal e natural, então está consolidado aí um processo neurótico. Mas nós não vamos escapar da neurose sem escavar e ver o que foi que nós escondemos de nós mesmos no começo. Mas foi muita coisa, né? Então, eu já no seminário de filosofia eu abordei às vezes e pretendo depois estudar com mais detalhe o problema das falsas autobiografias, né, onde o indivíduo cria um personagem para vender ao público e no fim ele mesmo acaba acreditando nesse personagem, resultando às vezes numa espécie de reação inversa, onde o indivíduo só reconhece dele mesmo os fatores negativos e corrosivos que estão em ação. Por exemplo, existe um escritor francês famoso, Michel Léry, né, que escreveu um livro, L'Âge d'Homme quer dizer a maturação, a maturidade, onde ele se compraz em descrever, às vezes, certos aspectos deprimentes da sua vida fisiológica, né, dissolvendo, então, a figura da sua personalidade. Mas esse tipo de reação é compreensível, tá certo? Como uma espécie de autovacina contra a falsificação, contra a criação de um personagem. Mas o fato é que a tensão entre, vamos dizer, os elementos unificadores da personalidade e os elementos dissolventes, ela própria faz parte da personalidade. Quer dizer, nem a personalidade é um todo que está dado uma vez para sempre, né, tal como aparece, por exemplo, vamos dizer, nos começos da literatura de ficção, você tem a impressão que os personagens são estavelmente aquilo que são. Por exemplo, você vê o Dom Quixote já aparece pronto, por assim dizer, né?
Você tem uma vaga ideia de que a personalidade dele se formou quando ele estava lendo aqueles livros de cavalaria. Mas isso é tudo. Né? Então, você não vê o Dom Quixote se modificar ao longo do tempo. Né? Ele a história decorre no entrechoque entre personalidades que, por sua vez, não tem história. Né? E aos poucos, à medida que a literatura vai sondando melhor a formação dos personagens, ela acaba dissolvendo os personagens. Né? Você vê em James Joyce, em Proust, não há mais personalidades. Há estados, há reações, há sentimentos, etc. Mas as pessoas não formam um todo. Eu acredito que essa visão ela também é falsa. Porque se não há um todo, as personalidades não são reconhecíveis de alguma maneira. Ou seja, há uma tensão entre as forças formadoras e as forças dissolventes. Né? E a vida é o resultado do que aconteceu no entrechoque dessas forças. Né? Isso eu acho que eu observo em mim mesmo, e eu acho que qualquer um pode confirmar isso aí. Quer dizer, o indivíduo não pode negar que há certos traços nele que são mais ou menos permanentes. Mas também não pode negar que existem elementos antagônicos que fazem ele parecer o contrário do que ele imagina que é. Agora, a segunda pergunta aqui do Bruno. O desinteresse pela existência ou inexistência das influências astrais, sociedades secretas, etc., não é a mesma espécie de desinteresse da postura agnóstica? Bom, sim e não. Quer dizer, o agnóstico se recusa a colocar perguntas cuja resposta é extremamente difícil, porque são perguntas de natureza metafísica. Né? Mas as pessoas que se desinteressam do problema da astrologia, das sociedades secretas, não podem alegar essa dificuldade. Há no máximo, uma dificuldade prática de documentação e de pesquisa. Quer dizer, não há... Eu acho que existe uma desculpa moral aceitável para o agnosticismo. O sujeito diz, olha, eu estudo, não chego a uma conclusão, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar essas perguntas entre parênteses. Né? Eu acho que é uma coisa perfeitamente decente e aceitável. Mas o indivíduo que coloca uma posição, vamos dizer, de ceticismo prévio em relação a questões que ele simplesmente não quer estudar, eu acho que isso não é aceitável de maneira alguma. Então, quer dizer, a estrutura é a mesma do agnosticismo, né? Mas a motivação certamente não é a mesma. A ocultação começa, em primeiro lugar, por dois motivos. Quer dizer, você tem o interesse, quer dizer, a ocultação premeditada, você tem a ignorância, a inépcia. Né? Mas isso é quando começa. Já na geração seguinte, as questões já estão delimitadas, estão formalizadas de uma certa maneira, e você simplesmente prossegue o debate tal como você o recebeu. Então, quanto mais passa o tempo, mais fica difícil você voltar e saber quais foram os aspectos que foram ocultados na formulação inicial da coisa. Tá certo? Tanto que isso que eu estou dizendo hoje em dia, onde para muitas mentes soa tão escandaloso, mas tão horrível, que as pessoas nem sequer se dão ao trabalho de contestar o que eu estou dizendo. Eles simplesmente tapam os ouvidos e vão embora, vão pensar em outra coisa. Porque dizem, esse sujeito vem aí e está me propondo um negócio que vai dar um trabalho monstruoso. Quer dizer, nós temos que reescrever a história inteira da modernidade? A resposta é sim. E qual é o problema? Quer dizer, você acha que aquilo que a ciência histórica adquiriu até, digamos, a primeira metade do século XX é um produto definitivo, é um dogma, nós vamos ter que acreditar nisso eternamente, ou você pode sempre descobrir que as coisas não foram daquele jeito. Né? Quer dizer, a obrigação da ciência histórica é estar continuamente reescavando, porque à medida que as coisas mudam, bom, também muda a sua visão do passado, e você, lançando um olhar novo, você pode sempre descobrir outras coisas. Às vezes isso não acontece, quer dizer, tem certos fatos históricos que são tão bem conhecidos que você pode prever que, dificilmente alguma coisa vai mudar substancialmente a interpretação que você tem daquilo. Tá certo? Mas, em outros casos, sobretudo nessas questões que ficaram nebulosas e esquecidas, bom, está tudo por fazer. Não pode dizer que está tudo por fazer, por quê? Porque, com enorme satisfação, eu vejo que essas questões já entraram no repertório dos historiadores. Né? Hoje em dia você tem inúmeras obras de história cientificamente bem fundamentadas que estão tratando já deste assunto. Mas antes não. Na medida em que a coisa é negada, então
é negado universitariamente, então cai para a mão dos amadores. Né? Então, o que são os teóricos, chamados teóricos da conspiração? São caras que descobriram certos fatos, tá certo? E que tentam divulgá-los de alguma maneira, mas às vezes sem ter o critério histórico correto para avaliar aquilo. Então, eu acho que eles têm seu mérito também. Não é isso? Vamos dizer, por exageradas ou até paranoicas que sejam as suas interpretações, fala, bom, não interessa a interpretação, interessa que o cara está contando uma coisa que é importante. Não é isso? Então, nós podemos aproveitar aquilo, não, vamos dizer, necessariamente como fonte confiável, mas como sugestão de assunto a ser pesquisado. Então, é claro que eu dou muito valor a todos os teóricos da conspiração que me tragam algum fato que eu desconhecia. E, às vezes, quando você vai investigar esse fato, vamos dizer, com critérios melhores, dá perfeitamente para você tirar a dúvida. Por exemplo, nós não sabemos qual é o peso exato da influência das sociedades secretas e de grupos ocultistas na origem do nazismo, por exemplo. Nós não sabemos qual é o peso, mas nós sabemos que o fato existiu. Não é isso? Então, como vamos saber o peso exato? Bom, antes de você poder avaliar o conjunto em termos de causas, de peso relativo, de forças causais, você precisa ter a descrição correta dos fatos, tal como eles aconteceram. A interpretação é uma coisa posterior a isso. Mas aí acontece a mesma coisa que acontece no debate astrológico, quer dizer, as pessoas querem ter explicações de ter o fato. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.